Olá, meu nome é Breno e todos nós sabemos que na nossa sociedade há pessoas que têm um olhar pejorativo em cima de outras, pode ser por cor, condição financeira ou até mesmo crença. Mas no mundo houve uma pessoa que conseguiu convencer uma nação inteira somente com sua ideia. O nome dela foi Adolf Hitler, o criador do movimento nazista, que é sobre ele que eu irei falar. Eu acho que todos aqui conhecem esse símbolo. Podemos dizer que é o desenho do nazismo. Ele é a suástica. Alguém pode só ter visto em livros, internet ou só ouvir falar. Mas quando vemos, todos nós associamos ela ao nazismo. Porém, poucas pessoas sabem que originalmente ela veio com a ideia de paz, esperança e prosperidade vinda de outros povos, como por exemplo a do budismo, como podemos ver nessa imagem. Porém, ela teve o seu olhar transformado em forma negativa pelos maus atos de quem a utilizou. O nazismo buscava judeus e caçava os judeus. Por causa disso, mais de 5 milhões deles foram mortos. 3 milhões somente na Polônia e 1 milhão na União Soviética. Eles faziam isso porque, de acordo com sua visão, os judeus eram parasitas e deveriam ser exterminados da sociedade. Independente do seu tamanho, cor ou coisa assim, em tudo aquilo, o único grupo que deveria ser destruído. A maior parte das mortes eram feitas em campos de concentração, com destaque às câmaras de gás ou monóxido de carbono. Onde houve a maior morte foi o campo de Birkenau, responsável por mais de 1 milhão de assassinatos. Lá, eles colocavam roupas listradas, dependendo do crime, vou usar um triângulo aqui, dependendo do crime, a cor do triângulo mudava. Um triângulo vermelho, um crime político. Um triângulo rosa ou uma afetividade. Um triângulo roxo era contra os judeus. O campo de concentração entrou na Alemanha a partir que Hitler ascendeu o poder no país, em 1933. Originalmente, ela veio com a ideia de eliminar os inimigos políticos do nazismo, como, por exemplo, os comunistas. Apesar da maioria das mortes forem de judeus, a sua história também está bastante relacionada a pessoas com deficiência físicas, mentais ou outros criminosos. E somente começaram a ser introduzidos os judeus nas câmaras em 1938, em que começou a entrar um programa chamado A Noite dos Cristais. Foi aí que o nazismo começou a pegar sua face mais cruel. Importante ressaltar que também houve outro programa contra os asiáticos e os afro-germânicos, chamado eutanásia, porque de acordo com a Alemanha nazista, os orientais eram bárbaros que não poderiam se misturar com os ocidentais, que seriam os europeus nesse caso. Para criar uma sociedade perfeita, não poderia haver a união entre esses dois povos, assim, podemos dizer, diferente, de acordo com sua visão. Também é importante ressaltar que os campos de concentração não vieram de forma inesperada, e já vieram com planejamento prévio, e já foi pensado por Hitler antes mesmo dele começar, muito tempo antes dele introduzir isso no país. De acordo com a Alemanha nazista, todo mundo tinha uma herança biologicamente pré-determinada, onde eles estavam em um mundo com recursos finitos e sempre às custas dos demais, onde eles estavam acima de tudo e todos, e quem não fosse como eles estava abaixo e deveria ser exterminado ou ser como eles. E podemos ver essa ideia quando Portugal colonizou a América, em que eles tinham a ideia do eurocentrismo e usavam o eugenismo, que quanto mais próximo deles, mais perfeita era a sociedade. O que não fosse como eles, devia ou se modificar eles, ou não deveria virar nada. Simplesmente não existiria. Algumas semanas após o fim da Segunda Guerra Mundial, Hitler, junto com sua esposa, cometeram um suicídio em um bunker, pois eles eram muito orgulhosos e não aceitavam sua derrota. Hitler atirou contra sua própria cabeça. Sua esposa tomou uma pílula com ácido cianídrico. Apesar de que essa ideia é totalmente negativa, o Brasil meio que usou ela aqui. Nesse período, eles estavam passando por um chamado Estado Novo,
em que barrava a entrada de estrangeiros. E ela se intensificou com os judeus, porque, de acordo com o nosso país, eles não eram importantes para a nossa diversificação cultural e que não deveriam se misturar conosco, pois eram coisas que eram diferentes de nós. Porém, alguns judeus conseguiram entrar aqui de forma escondida. E em nosso Brasil, houve pessoas que ajudaram, como por exemplo a esposa de João Guimarães Rosa, conhecida como Anjo de Hamburgo. Ela assinava papéis aceitando a entrada deles para cá. Algo totalmente positivo, porque eles conseguiram criar uma nova vida aqui. E entraram até pessoas que foram importantes para a nossa cultura e para a nossa arte, como escultores, pintores, desenhistas, usando o nosso cenário tropical, nossa paisagem natural, que é muito bela, e os elementos de sua terra natal, que eram vistas com guerra e coisas terríveis. Bom, com isso eu quero finalizar falando que, apesar das pessoas acharem que a história não é importante para nós, falando que algo aconteceu do passado, não é importante hoje em dia, elas realmente têm uma importância, porque ela faz a gente não cometer os erros que foram cometidos no passado, mas uma sociedade com menos erros e sempre mais acertos. Não cometer os mesmos erros do passado e sempre nos desenvolvermos. E enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, sempre haverá guerra. A gente tem que olhar o que está dentro do ser humano e não o que está fora. Espero que tenham gostado e todos tenham um bom dia.